queria saber de você assim, ó, inclusive minhas pacientes, né, elas colocam muito no processo gestacional as deficiências nutricionais, né, doutor Braulio, e que muitas vezes os colegas não observam, né? E eu tenho trabalhado muito com isso, principalmente a questão das disbioses intestinais, desse processo todo a nível de intestino, né? E eu tenho respostas maravilhosas quando eu trato elas, quando eu oriento elas num processo de recuperação dessa microbiota e depois no parto normal, os bebês virem também com todo um processo que ajuda, né, no processo autoimune e toda essa parte microbiota e microbioma é maravilhoso. Eu queria saber de você, o que você me fala disso, de orientar as gestantes no sentido de trabalhar a sua flora intestinal, a sua microbiota e a interferência isso no parto normal. Qual é a sua Legal. colocação? Bom, tem um livro que eu gosto muito, né? Ele não é um super livro com evidência científica, mas é um livro que o título dele já me chamou a atenção quando eu descobri e que é um livro que eu me baseio, pelo menos no título do livro, principalmente, que é um livro que se chama Lugar de Médico é na Cozinha. Não sei se você já viu esse livro, Uau! que é um livro Sim, bem... já li várias vezes. Muito bom. Inclusive, eu na quarentena estou aprendendo a fazer um monte de comida diferente, né? Mas a questão é a Maravilha. seguinte, o lugar de médico é na cozinha, por quê? Porque a prevenção, através da alimentação, ela é muito melhor do que você consertar depois com remédio e com todo o resto, né? Então, Correto. aí que você falou, ele vale para qualquer ser humano, né? Para todas as pessoas, né? Essa minha pele aqui é alguma comida que eu comi um dia que veio parar aqui, né? Ou Claro, exato. aquele bebê que está lá Uhum. dentro da barriga é uma comida que a mãe comeu que virou aquele bebê, né? Então, se a mãe comer Exato. miojo e Coca-Cola todo dia, o bebê é feito de miojo e Coca-Cola, né? Nossa, ai, que terrível, né? Hã? Uhum. Então, e aí o que acontece é isso, a alimentação saudável é importante, né? Mas eu gosto sempre de pensar assim, eu parto sempre do pressuposto que tem mais coisa que dá certo na natureza do que coisa que dá errado, né? Então, apesar de uma alimentação ruim de muitas pessoas, tem muita coisa que dá certo mesmo assim, né? Por isso que eu acho interessante, no pré-natal, seja o obstetra, seja enfermeiro obstetra, seja um nutricionista, seja um nutrólogo, são 4 profissionais que um desses pode sentar com essa mulher e ver o que que ela come, se está tudo bem, se come certo, se come errado, e a princípio corrigir essa alimentação, né? E aí corrigir, e se tiver corrigido a alimentação, vai estar tudo certo, porque isso vai se refletir no organismo dela, né? Se não houver essa correção, alimentação, ou mesmo se através de exames, a gente vai ver que está faltando isso, está faltando aquilo, eu acho interessante a reposição dessas questões, né? Ah, Perfeito. logicamente que se a gente for pensar em alimentação natural, reposição para quando precisa, né? Ou até mesmo num caso, por exemplo, uma mulher que tem uma anemia muito importante, que não está absorvendo ferro, precisa até mesmo tomar na veia, medicação, Exato. beleza, nesse caso, indicado, eu acho que a correção de tudo isso, deixando o organismo mais equilibrado possível, quanto mais equilibrado, maior a chance de ter parto normal. Então, a pergunta Hum. qual a relação disso com o parto, eu penso que quanto mais natural o corpo está, maior a chance do parto ser natural, sim, com certeza. Inclusive, tem algumas recomendações específicas, né, que estão sendo feitas hoje em dia, que é a diminuição de carboidratos no terceiro trimestre, né, principalmente se for carboidratos artificiais, né. Então, por exemplo, a pessoa não é para zerar carboidrato, tá, gente? Então, por exemplo, comer arroz, batata, legal, porque é carboidrato natural. Mas, por exemplo, pão, macarrão, lasanha, nhoque, deu até fome em mim. Uhum. Essas coisas, o ideal seria eliminar no terceiro trimestre da gestação, né? Mas são orientações nutricionais que eu Uhum. acho que tem tudo a ver e que facilitam muito o parto, sim, com certeza. Perfeito, doutor Braulio, perfeito. Eu trabalho há mais de 20 anos, já estou com meus cabelinhos brancos aqui, né? E as gestantes é que me deixam mais também, né, doutor? A gente fica tão preocupada com elas, né? É, E eu tenho, assim, respostas maravilhosas, depois ver esses bebês nascerem.
e com as suplementações, hoje a nutrição, nutrigenômica, trabalhou muito e a gente evoluiu muito a nível de nutrição, né? Então, eu tenho alguns parceiros em Joinville, obstetras, como o senhor, assim, a gente faz uma parceria maravilhosa e trabalha com isso, e, nossa, é só gratidão mesmo quando a gente vê essas crianças nascendo com um perfil de saúde, né, sem cólica, sem refluxo, né, com bom aleitamento, com uma inteligência, você vê que depois não tem hiperatividade, déficit de atenção, são crianças saudáveis, né? Isso não Menos tem preço, alergias, né? com menos alergias, né? Tanto alergias Perfeito. respiratórias quanto alimentares, né? E é muita Nossa, coisa, né? doutor Braulio, olha, eu trabalho direto com isso, o pessoal diz assim, Júlia, se tira leite e tira glúten de todo mundo. Não, das gestantes, realmente, você tirando os alergênicos, e isso já tem cientificamente comprovado, né? Você não sensibiliza o bebê intraútero em relação aos alergênicos, você diminui, né, os processos alérgicos lá no nascimento e depois, né? Com E a certeza. questão também dos ômegas, e tanta coisa boa, doutor Braulio, que tem para essas meninas, né? Para essas pessoas lindas, né? É muito Pois é. bom, muito bom. Muito obrigado, viu, por ter entrado aqui, por ter participado. E brigadão mesmo pelas palavras tuas. Levei até um susto quando você me chamou, mas foi bom conversar, porque eu te admiro muito, viu? Te acompanho Que bom. sempre, viu? Que Deus te abençoe teus pacientes. Que bom. Obrigado. No dia que eu descobri